Quero dar-vos as boas-vindas para mais este direto do International Storytelling Summit, em que hoje, aqui comigo, para apresentar, para moderar um pouco esta emissão, tenho o Daniel Fernandes e connosco está o professor Vítor da Fonseca. O professor Vítor da Fonseca, como muitas pessoas que estão a assistir já sabem, tem mais de 40 livros sobre ensino, aprendizagem. Muitas pessoas o conhecerão pela psicomotricidade, mas o trabalho do Dr. Vítor da Fonseca é muito mais amplo. E para mim é um prazer, porque ele foi meu professor, e aqui eu costumo repetir isto, foi meu professor, é meu amigo e é, de facto, uma pessoa com impacto muito importante na minha vida como profissional, e também pela sua atitude perante a vida, também na minha vida como pessoa. E pronto, temos aqui hoje Daniel Fernandes e o professor Vítor da Fonseca, aqui estão para falarmos em neurónios espelhos. Um assunto muito importante, porque às vezes não sabemos de onde é que surgem as dificuldades de vida, as dificuldades de aprendizagem, de linguagem, e por isso hoje vamos desvendar esse véu falando nestes neurónios espelhos. Vítor, passo-te a palavra. Ora, o tema é assim, verdadeiramente apaixonante. Por um lado, porque traz algumas luzes sobre a evolução da espécie, no fundo, da nossa história ancestral, e por outro, explica muito a evolução atual das crias, digamos, da humanidade, digamos, das crianças, no fundo. Não é? E então, essa dimensão eu queria colocar sobre, primeiro, uma pesquisa filogenética e sociogenética, em termos antropológicos do passado, no fundo. Depois abordamos essa coisa, então, de uma forma mais presente. Não é? A primeira informação que aparece nos estudos sobre os neurónios espelho é que eles são os responsáveis pela civilização humana. Portanto, temos aqui uma coisa extremamente complexa. É complexa porque nós vamos ser, na natureza, a espécie com o cérebro mais complexo, não é? Mas dentro dessa complexidade é o cérebro social, que é exatamente o mais complexo do que propriamente o cérebro sensoriais ou motores. E que até há animais que são muito superiores a nós próprios nas competências sensoriais e nas competências motoras. É? Correm mais depressa, detectam sons a distâncias maiores. E, portanto, essa dimensão é bastante interessante porque a hominização, de alguma forma, está por trás da compreensão do que é os neurónios espelhos. Basicamente, com os estudos do Van Eekenoom, que foi um grande psiquiatra e neuropsiquiatra, o que eles dizem basicamente é que eles são responsáveis pela nossa capacidade de compartilhar. Nós tivemos uma espécie, a espécie deste planeta, aquela que é mais dotada de saber compartilhar. Desde alimentos, desde espaço, desde condições de sobrevivência, etc. Porque esse conceito de compartilhar atira-nos para dois outros conceitos muito interessantes. De um lado, a teoria da mente, a capacidade do sujeito ser capaz de ler a mente do outro, não é? As suas intenções, as suas necessidades. Então, isso é um grande avanço da competência da comunicação humana, não é? E, por outro, a dimensão que está associada à comunicação e à cooperação. Mas acho que o ser humano sozinho não faria a construção da civilização
E isso é exatamente o resultado dessa capacidade brutal de cooperação com os outros e, portanto, inserida na cooperação, operar com, está imbuída exatamente de comunicar com, não é? E isso tem a ver com duas grandes dimensões do ser humano, ser, de alguma forma, um ser social, quase antes de ser um ser biológico da sua dimensão, não é? É porque esta questão, primeiro porque nós nascemos inferitos, não é? Eu estou a lembrar-me de uma tartaruguinha que cabe na nossa mão, que rompe o ovo, sobe uma parede, 20 centímetros, depois põe o seu GPS a funcionar e repta com uma fluência extraordinária para chegar à água, o seu meio ambiente próprio, e aí processa toda essa gestualidade que a caracteriza, que pode durar centenas de anos, digamos, que é um animal que resiste muito à longevidade. Portanto, o ser humano não vai, o bebê humano não vai ter esse dom, não é? Esse dom de autonomia motora, não é? Daí a importância da psicomotricidade para explicar essa dimensão. Portanto, nós estamos aqui a verificar que a criança, ao nascer inferida, sem qualquer autodomínio e autocontrole sobre ela própria, suas necessidades, ela vai depender muito do outro, não é? Então esse outro será o pedestal onde ela vai construir a estátua do seu eu, não é? O outro está antes, digamos, de certa forma, do eu, não é? Isso tem a ver com as ações, os gestos de proximidade, de afeto, de calor, de carinho, de contacto, digamos, corporal, saber transportar a criança, o chamado handling e o holding do Winnicott, não é? É preciso saber agarrar na criança com certo cuidado, com certa estabilidade e com certo carinho, no fundo, não é? Porque é um ser indefeso. E, portanto, ele vai ser, digamos, o sujeito que vai beneficiar da maturidade dos outros, mãe, pai e outros familiares, que vão transferir, de alguma maneira, geracionalmente, as maneiras de fazer que vão permitir que a criança progressivamente atinja uma série de conquistas, que são as leis naturais do seu desenvolvimento, que são a busca dessa autonomia. Mas essa busca da autonomia, que culmina, se quisermos, com a conquista da postura vítima, não é? Que a partir dela nos faz também únicos seres bimanos, no fundo, que essa bimania vai levar à dominância manual, e essa dominância manual vai nos levar à especialização hemisférica. Então temos aqui, digamos, uma evolução exatamente do corpo para a comunicação, para a linguagem. Não é? Daí a dimensão da psicomotricidade ser importante pela evolução da humanidade e, portanto, da criança ser do gesto à palavra e não da palavra ao gesto. Então, esse gesto encerra emoções, encerra interações e encerra exatamente essa empatia básica, essa teoria da mente, no fundo, porque, de alguma forma, o bebê humano lê a mente da mãe, não é? Se ela tem afeto, se ela está disponível, se ela está cansada, se ela está frustrada, o bebê tem essa antecipação, percebe o diálogo, percebe a função já de receptor e emissor, e quando a mãe deixa de falar, com aquela voz, digamos, transformada, emocional, enriquecida de prosódia, etc., faz com que a criança, depois desse silêncio da mãe, ele começa também a fazer as suas alações, as suas
prosódias, dos corações, que são exatamente esse princípio da comunicação. Portanto, em termos gerais, o que é que temos nos neurónios? Eles explicam-nos a capacidade de comunicação do ser humano, eles explicam-nos a cooperação dos seres humanos, e eles explicam-nos, no fundo, o compartilhar emoções, no fundo, e, portanto, isto está muito ligado a uma consciência social, a uma inteligência social. É por a razão pela qual, digamos, substratos neurológicos que contêm maior número de neurónios espelho, quando forem, digamos, retirados ou por lesões ou por tumores próximos, isto pode ter efeitos enormes nos pacientes, porque eles perdem exatamente essa consciência social, perdem essa leitura da mente, essa compreensão, digamos, das emoções, esse poder empático, não é? Até, inclusive, a compreensão da compaixão em termos gerais. Portanto, isto mostra, no nosso estilo de vida, que tivemos que adquirir duas competências sociais sem as quais a gente não sobreviveria, não é? A capacidade de trabalhar com o outro e a capacidade de comunicar com o outro, não é? Porque o ser humano sozinho era uma presa, não é? Em grupo tornou-se, digamos, não uma presa, mas um predador, não é? Acabámos por alterar a cadeia alimentar, a única espécie que revoluciona a cadeia alimentar, de presa pelos neurónios espelho, pela interação, pela comunicação, pela cooperação. O ser humano passa a caçador de grupo, no fundo, em grupo, tendo condições de planificar e de organizar a ação, de captar, digamos, um alimento que não é fixo e não está à mão, mas que se move, e alguns deles até são extremamente perigosos pelas suas unhas letais e dentes letais. Enfim, isto tudo para explicar a dimensão de que esses neurónios que observam propriamente e que permitem ver o mundo, restituem depois ao mundo interior esse valor da consciência de si próprio, não é? Portanto, ao ver a força de um elefante, ao ver a velocidade de uma puma, o ser humano auto-observa-se, não é? No sentido de perceber que não tem aquela velocidade, nem tem aquela força e, consequentemente, adquire uma consciência dos seus limites, uma consciência do eu, uma consciência de si, e tem noção das habilidades e competências do seu corpo e, portanto, das virtualidades da sua ação e dos limites da sua ação. Portanto, nenhuma outra espécie tem exatamente essa capacidade de digamos, autoconsciencialização do seu corpo e da sua ação, da sua motricidade. E, portanto, essa condição de consciencialização de si é também algo que vai estar por trás do processo sociohistórico do ser humano, não é? Nós somos a única espécie que ensina, várias outras espécies aprendem, nós teremos, portanto, um gene pedagógico que dá para perceber que quando temos crias ao nosso lado, eles não são suficientemente competentes para serem autónomos e nós temos que transferir mais velhos, no fundo, para os mais novos, essas capacidades, digamos, de sobrevivência. Não é? E isto vai, evidentemente, envolver, de um lado, a função de interação, do experiente para o inexperiente, e o que vai envolver que ambos os seres, essa sublime intersubjetividade, tenham que se entender, no fundo, não é? Compreender. E isso terá exatamente a ver muito com a empatia e terá muito a ver com essa
percepção exatamente das intenções do outro, mesmo que ele ainda não as ponha em prática na sua ação. Portanto, essa é, digamos, a dimensão filogenética e sociogenética do papel dos neurónios espelho na compreensão da evolução da humanidade. Não é? E isso seria... Diz-me, Vítor, portanto, há, digamos, algumas capacidades que já são inatas e que vão ser despertadas, não é? Isto dá-nos a ideia de que há uma transmissão de ADN, não é? No fundo, de... Sim. Ou seja, nós, que os genes não são, ao longo da história, entidades propriamente inflexíveis, não é? Elas interagem com o meio envolvente e, consequentemente, também acabam por ter mutações, não é? E no nosso material genético, provavelmente, segundo alguns autores, mais de 3.000 mutações se operaram. Isso, no fundo, são predisponentes, digamos, no nascimento, mas depois é preciso que o envolvimento exterior, não é? O meio ambiente, a família, os outros que protegem exatamente esta cria, porque ela é indefesa, é totalmente dependente, vai envolver uma divisão de trabalho e uma estratégia de proteção extremamente complexa, não é? Para já, a dimensão da relação mãe-filho envolve uma empatia que é transcendente, o amor que a mãe tem pela criança, não é? Isso é exatamente uma característica da espécie humana e, portanto, da parte da mãe, não há fadiga para conseguir satisfazer as necessidades dessa criança. Não é? E, portanto, é quase um inatismo, não diria nos termos iguais ao Trump para a linguagem, mas será um inatismo afetivo ou relacional que vai estar exatamente em jogo naquelas relações face do bebê, face da mãe, em que aqueles sorrisos, aquela ternura, aqueles olhares que são trocados entre mãe e filho, vão ser exatamente algo que tem a ver com essa construção dessa reciprocidade afetiva e relacional, em que a inteligência, digamos, social da criança vai sendo nutrida pelos atos, pelos gestos, pela atividade, digamos, incansável da mãe, no fundo. Né? Uma criança sem mãe provavelmente não sobreviverá. Não é? E isso tem muito a ver com essa noção nascendo de peritos, não é? E, portanto, para sermos, pois, peritos, essa evolução é extremamente lenta, envolve uma aprendizagem social microgenética extremamente complexa, que leva 2 décadas, no fundo, a ser adquirida pelos redes neuronais, digamos, de um jovem que está apto, no fundo, a poder exigir competências de comunicação, de cooperação, de sobrevivência, como os seus pares, não é? os seus familiares, os seus companheiros da tribo, não é? Digamos assim, tocar essa dimensão social. Porque nós, como animais sociais, temos um cérebro social, que, aliás, está já definido de estudos com autistas, que são, digamos, regiões mais colocadas propriamente no córtex frontal, portanto, mais avançadas até no próprio cérebro, que é o córtex cingulado anterior e o córtex frontoinsular. Essas 2 estruturas serão, digamos, estruturas milagrosas que tornaram o ser humano não num animal, mas exatamente num Homo
homem, no sentido afetivo e relacional do termo, não é? E, portanto, isso vem ter muito a ver com tudo que está por detrás da relação mãe-filho, não é? A dependência dos outros, que é a forma com que a criança vai, digamos, construindo, digamos, a relação de intimidade, proximidade com a mãe, que satisfaz as suas necessidades e lhe permite criar os seus autocontrole, os seus limites também, mas é a partir disso que a criança mistura o seu eu. E, Vítor, eu ia-te só perguntar aqui, porque tens falado muitas vezes no papel da mãe, não é? E hoje nós temos muitas famílias que são monoparentais, não é? Tem o pai ou a mãe, não é? E muito se tem falado, então, como é que o pai pode substituir o papel da mãe quando a mãe muito cedo desaparece da vida da criança, ou essa substituição vai ser sempre má, vai ser sempre insuficiente? Vamos lá ver, em princípio, do seu ponto de vista, é uma desvantagem, digamos, das leis naturais, não é? E, portanto, o trajeto de desenvolvimento poderá ter as suas trajetórias, digamos, erráticas, no fundo, não é? Porque o que está em jogo é uma divisão de trabalho, porque a mãe grávida não pode andar a caçar, não é? Porque o stress tóxico que envolve uma operação dessas não era possível depois ao bebê na sua barriga ter as tais condições de tranquilidade, de repouso, que permitem nascer enfim, saudável e com todo o potencial de aprendizagem. Portanto, numa situação, digamos, de ausência da mãe, digamos que o conceito da família, essa noção de totalidade, evidentemente fica vulnerabilizada. Pode ser compensada pela cultura, pela própria, digamos, empatia de quem substitui a mãe, no fundo, não é? Mas, evidentemente, que o bebê está pré-disposto, está pré-programado para, de facto, ter uma relação íntima com a mãe, até porque ele já na barriga da mãe sente a voz da mãe, sente a atividade da mãe, sente a corporalidade da mãe, desde os alimentos até as dores, desde, digamos, o serviço, desde o tom de voz, etc. Não é? Essa dimensão de proximidade, há imensos testes que provam que quando o bebê ouve a mãe e a mãe não está presente, ele mama mais depressa, não é? E se houve outras mães que não a sua própria mãe, esse bebê não tem nenhuma reação, não é? Portanto, há hoje estudos que permitem ver essa intimidade, esse cordão umbilical, digamos, afetivo, que já está cortado do ponto de vista corpóreo, mas não do ponto de vista mental, não é? Porque alguns esta relação mente do filho, mente da mãe, vai perdurar durante toda a vida. Essa dimensão é, de facto, explorada com o apego, Golgi e outros autores que evocam o papel exatamente de pai e mãe serem, de facto, complementares, naturalmente. Não é? Daí que a criança também depois necessita de modelos para poder começar a construir as suas autonomias. Então aí o papel do pai passa a ser, de certa forma, predominante, não é? Então os neurónios de espelho, que eu estava há pouco a falar, vão atuar como, digamos, competências de imitação que permitem à criança quase que mergulhar na pele do pai e fazer igual ao pai. Desde imitar os gestos de fazer a barba, desde imitar os gestos de vestir do pai, etc. Todo esse poder de captar modelos pela visualização, pela observação do outro,
fazer determinados tipos de gestos, a criança, como que, ao observar tanto, ela vai como que sendo uma representação mental das sequências de gestos e, portanto, essa represença de sequência de gestos, ela vai tendo nas suas redes neuronais que vão depois permitir decidir uma ação que se aproxima daquela do modelo, não é? E, portanto, ele é dependente dos modelos que estão à sua frente, porque são eles que vão exigir competências motoras e que esses neurónios motores, porque eles são, digamos, dinâmicos e procuram, digamos, a captação da imagem, traduzi-los depois em ações próximas das que são observadas, por isso é que observar e ver é igual a fazer, não é? No sentido daquilo que os nossos avós diziam, que nós não passávamos macaquinhos de imitação, essa dimensão traduz, de alguma forma, o papel destes neurónios de espelho, não é? Só que eles complicam à medida que nós vamos adquirindo a consciência de nós próprios, à medida que nós desenvolvemos a linguagem e à medida que nós, digamos, começamos a construir a nossa memória autobiográfica, não é? Que é aquela que se inicia a partir do momento que a criança se reconhece na sua reflexão, ou seja, na sua imagem especular no próprio espelho. Por isso é que esses neurónios se chamam espelho por esse aspecto que é bastante interessante equivocar, não é? Portanto, isto terá tudo a ver com terminar esta ideia de que estes neurónios de espelho são aqueles que vão permitir que a criança adquira a noção de individuação, a noção de singularidade, porque estabelece tal depois a diferença consciente entre o outro e o eu, não é? Deixa de haver exatamente essa confusão nos momentos iniciais que eles têm com os outros, para depois, a partir de um certo momento, ele se autocontrolar, autodenominar, eu sou eu no meu corpo, não é? E essa identidade vai ser depois determinante para ser um ator que se torna ator porque foi espectador, não é? Portanto, esse salto evolutivo extremamente complexo vai ser exatamente o seu neurodesenvolvimento, não é? Daí a importância dos neurónios de espelho, o papel que eles desempenham no neurodesenvolvimento das crianças. Normalmente o domínio da imitação e a capacidade que a criança mostra de ecocinésia, não é? Essa particularidade de fazer movimentos em eco, que depois mais tarde vai ter também uma ecolalia, que é a capacidade de ir a imitar a linguagem dos outros, não é? E haverão, portanto, esses neurónios que nós temos em grande quantidade, vão-nos capacitar de habilidades motoras únicas e habilidades articulatórias únicas, não é? De um lado, o bitismo e do outro lado, o bimanismo, a tal manipulação, que depois geram a articulação, né? Digamos que essas duas pernas da caminhada da humanidade e do desenvolvimento da criança acabam por ter a sua origem no papel dos neurónios de espelho no desenvolvimento da criança. E quando falha esse papel da mãe, e temos o pai, e temos também educadores, professores, qual é, afinal, as possibilidades de intervenção dos professores, dos educadores, quando falham essas primeiras relações da criança com a mãe? O que é que pode ser recuperado? O que é que um educador, um professor, um tutor, vá lá, podem fazer para recuperar ou para acelerar de novo esse processo dos neurónios espelhos? Vamos ver. Nós
temos duas experiências, por exemplo, com os kibbutz, não é? Em Israel, as crianças são, digamos, desde novas, muito tenra idade, são trabalhadas por mentores, no fundo, não é? E não pelo pai e pela mãe, no fundo, em alguns casos. Mas nos tempos mais, digamos, no início do século, etc. Agora, é evidente que o ser humano tem muitas condições de compensação, porque as educadoras e os mentores, até exatamente as mães que não são biológicas, podem estar carregadas de tanta afeto e de tanta empatia e de tanta disponibilidade emocional que acabam por perfeitamente fazer a integração dessa criança no seu eu afetivo primordial, não é? E, portanto, essas crianças acabam por ter um desenvolvimento normal, porque, no fundo, o papel da mãe foi adquirido, não de uma forma biológica, mas de uma forma, digamos, afetiva ou social, não é? Portanto, isso é possível. E, evidentemente, que o pai tem também condições hoje de se tornar tão ágil como a mãe nas manobras que permitem exatamente os primeiros contactos com um ser imaturo, não é? E que, naturalmente, em algumas sociedades e em algumas famílias monoparentais, essa condição tem que ser, digamos, posta em prática. Então, os neurónios vão acabar por, digamos, estar próximos do modelo que é mais familiar à própria criança, não é? Seja uma ama, seja uma educadora, seja uma tia, etc., que há muitas crianças, histórias de crianças no pós-guerra que ficaram sem pai e mãe e depois foram perfeitamente adotadas com condições de desenvolvimento perfeitamente normais, porque, digamos que as pessoas que substituíram a mãe trouxeram esse dom da humanidade, que é, de certa forma, uma competência natural da espécie humana, de ajudar, de ter compaixão, de ter, portanto, a intencionalidade digamos, de quando está um bebê desamparado, ou um bebê a chorar sozinho, há como que um mecanismo genético pertence à espécie que vai resgatar esse bebê do local onde ele está, escondido, onde ele está, digamos, afastado da sociedade, não é? Nós temos, às vezes, muitos exemplos desses, não é? De que mães altamente perturbadas deixam as crianças e os bebés vivos, obviamente, e há pouco tempo se viu na nossa comunicação um caso dessa natureza, não é? Portanto, isso tem que envolver tais estratégias mínimas, digamos, afetivas, empáticas e, portanto, de estratégias de interação que permitem exatamente a substituição da mãe nestes processos, não é? Então, é possível, digamos, ocorrer em instituições que têm esse afeto, que têm, em primeiro lugar, esses cuidados, esse calor, esse conforto, essa atenção, que as condições que a mãe daria naturalmente possam ser, de facto, adquiridas num outro contexto que não é família dita natural, mas é exatamente uma família dita, digamos, social, e que a criança se vai adaptar também a essas condições e interações que vão ocorrer de forma mais frequente. E Vítor, tenho aqui uma questão que eu acho que é importante, porque as pessoas às vezes perguntam-se, aqui estão a pôr esta questão, há aqui o próprio Daniel que está aqui connosco, põe esta questão, da questão do jogo de imitação. E os neurónios espelhos não são só jogo de imitação, não é? É mais do que isso, a sensação é de que despoletam alguma capacidade adormecida, acordam coisas que vão para além da mera imitação, não é? Porque as pessoas confundem um bocadinho a ideia só com o jogo de imitação. Pois,
a imitação, digamos, está muito pouco estudada e, portanto, há muito simbolismo à volta da imitação. Em termos muito básicos, a imitação envolve, digamos, 4 componentes complexas do ato mental, não é? Em primeiro lugar, o desenvolvimento perceptivo extremamente complexo de saber, digamos, captar o modelo e detalhar os pormenores desse modelo. Portanto, aqui estamos a falar de um input altamente complexo, um input sinestésico, não é? Depois dessa informação, digamos, mais visual, atingir o cérebro, é preciso que haja uma relação agora com as memórias, porque vai envolver uma sequência de gestos, não é? Porque alguns gestos, como sorrir, faz um contágio emocional e imediatamente as outras pessoas sorriem. O choro também faz contágio emocional e de imediato as outras pessoas choram. Há como que no grau das emoções uma espécie de neurónios de espelho muito mais rápidos a dispararem exatamente esses feelings, esses sentimentos, essas intenções, não é? Por isso, o contágio das emoções é muito grande através desses neurónios de espelho, mas depois, na imitação, é preciso depois ter uma planificação mental que antecipa exatamente mentalmente aquilo que o modelo está a fazer, e agora o modelo já não está fora, digamos, do indivíduo, está internalizado no seu cérebro, e depois, para que haja uma ação que é semelhante à observação, àquilo que foi visto, agora tem que ser como que transmutado para a ação, então a criança tem que ter exatamente esse esforço de autorregulação, desse autocontrole, uma função executiva que vai fazer não um gesto qualquer, uma sequência de gestos quaisquer, mas os gestos do modelo que ela quer imitar. Isso passa-se em milésimos de segundo, mas o que está em jogo hoje na imagiologia cerebral mais moderna é que a imitação é algo muito complexo, não é? Tornou-se ao longo da história um processo de imitação que, no fundo, é um instrumento de aprendizagem extraordinário e que permite, de alguma maneira, estabelecer 2 coisas: a coesão social entre o modelo e a criança que dispara exatamente essas ações. Portanto, já estamos aqui, no fundo, a estabelecer a noção que a imitação também há uma identificação, é uma coesão social, que vai estar associada ao desenvolvimento cognitivo e social, e depois, como é motor, como envolve essa dimensão corpórea, também vai, digamos, desenvolver a criança nessa capacidade autónoma, porque quanto mais vezes repetir o modelo e se aproximar do modelo, ela vai quase depois introduzir a sua originalidade, a sua singularidade, e ela vai ultrapassar o modelo propriamente dito, não é? Isto ao longo das gerações, a transmissão cultural intergeracional envolveu exatamente essa dimensão de transferência da cultura por imitação, não é? E isso é, evidentemente, um fator extraordinário de saber fazer, que está na sua origem exatamente na imitação, não é? E na imitação a ser só possível pela riqueza desses neurónios de espelho, que são em maior quantidade nas nossas espécies do que nas outras espécies, e talvez nos tivesse levado para uma consciencialização pessoal e simultaneamente social únicas, que permita não só esse autoconhecimento, essa autopercepção extremamente complexa, que os autistas, por exemplo, não possuem. As demências podem perfeitamente desintegrar esses elementos,
e depois a implicação que tem a imitação com esse poder de agilidade que é próprio, provavelmente, do desenvolvimento psicomotor da criança, essa enação da sua personalidade, vai fazer com que ela, de facto, se torne um ser social, porque faz as mesmas coisas que os adultos, não é? Veste como os adultos, lava-se como os adultos, come à mesa como os adultos, lê como os adultos, escreve como os adultos. Então, essa dimensão vai-nos atirar para o processo do ensino e da aprendizagem, em que tem muito a ver com a integridade desses neurónios de espelho, no fundo, não é? E há uma coisa que eu agora gostava aqui de intervir para te perguntar. Então, se essa aprendizagem, no fundo, acaba por ser prejudicada, não é? Por uma certa carência, não é? Essa carência, como o caso que estavas a falar, de várias perturbações, entre elas nós podemos falar nas sociopatias, no sociopata, não é? E então isso traz que o sociopata será responsável pelas suas ações, ou ele é uma pessoa com um handicap, com uma deficiência que também é física e, portanto, não pode fazer de outra maneira, por assim dizer. Digamos que hoje, com as tecnologias, de facto, mais modernas, que não são invasivas, o estudo de sociopatas versus não sociopatas dão nota de atrofias destes córtex que eu há pouco falei, o córtex cingulado anterior e o córtex fronto-insular, e dão exatamente noção de ativações várias do cérebro que são distintas e que mostram exatamente um modelo neurofuncional da sociopatia, no fundo, não é? E que dão a ilustrar de que há, digamos, uma alteração biológica de como os neurónios atuam e as suas redes neuronais funcionam em termos de produzirem comportamentos sociais, digamos, ativos, positivos, proativos, ou comportamentos sociais desviantes, atípicos, paradoxais, e que exatamente ilustram exatamente essa perturbação, digamos, dessa sabedoria, dessa inteligência social, não é? Que tem a ver com o sentido do self, o sentido do eu, tem a ver com a empatia, e tem a ver com saber desfrutar de emoções dos outros, no fundo, saber compartilhar, para depois, no fundo, tornar um ser social, a tal facilitação social. Portanto, a certa altura, a imitação vai ser um palco onde a criança desenvolve a sua psicomotricidade, a sua sociabilização, a sua linguagem e a sua, digamos, função cognitiva. E, portanto, muitas atividades, o ser humano e até contigo, João, e provavelmente com o Daniel, se tiverem uma viagem na vossa memória autobiográfica, vão perceber que houve seres experientes foram modelos perfeitamente fundamentais para a gente poder, digamos, fazer despertar, como tu dizias, as nossas vocações, as nossas habilidades, os nossos saberes fazer bem, no fundo, não é? Porque nós não nascemos ensinados, ao contrário da tartaruguinha que com o cérebro micro que cabe na unha do dedo mínimo consegue, evidentemente, ter todos os comportamentos de sobrevivência após o nascimento, sem qualquer ajuda, enquanto a espécie humana tem de passar muitas horas, não é? Por exemplo, para ser um bom leitor, no mínimo 10.000 horas de leitura não serão suficientes, não é? O que vai mostrar aqui o papel, outra vez, da interação do experiente, do modelo perfeito, com o inexperiente, que tem um modelo imperfeito, e dessa aproximação, dessa relação de adultos-crianças,
vai existir exatamente essa transmissão de afetos, essa transmissão de competência, essa transmissão de conhecimentos, no fundo. E é dessas condições que as instituições que tratam de crianças, digamos, abandonadas, ou crianças que têm, no fundo, desfavorecidas, etc., etc., faz-me lembrar aqui agora as crianças de Pezescu, do tal primeiro-ministro da Roménia, que uma política de aumentar a maternidade e as mães, em vez de terem só 2 filhos, as mães heroicas teriam que ter 4 filhos, e que depois, com a pobreza endémica que tinha aquele país, essas crianças foram colocadas em orfanatos incríveis, sem qualquer afeto, e depois da queda do Muro de Berlim, alguns jornalistas foram observar aquilo, tiraram fotografias e apareceram crianças perfeitamente desnutridas, dismórficas, autistas, perfeitamente mostrar a privação, digamos, socioafetiva, a privação de modelos, digamos, sociais estáveis que, digamos, permitiriam um desenvolvimento normal, evolutivo, total, único em cada uma dessas crianças, no fundo. Não é? E, portanto, nós sentimos que a imitação é algo que tem que ser estudado com maior profundidade, porque, no fundo, ela não é uma coisa meramente imediata, porque quando a gente quer aperfeiçoar gestos cirúrgicos, quando a gente quer aperfeiçoar gestos desportivos de altas performances, etc., nós temos que ter uma espécie de aperfeiçoamento intensivo de treino que vai envolver exatamente, baseado nessa imitação, nós vamos superando a imitação até produzir, sabe, um gesto autónomo, bem executado, bem autocontrolado, com uma boa consciência do corpo e uma boa consciência da ação, que começou exatamente nos prelúdios de uma espécie de protoconsciência da ação no início da imitação propriamente, não é? Portanto, quando terminamos exatamente a fase de imitação, já não precisamos de modelos à nossa frente, porque esses modelos são representados, reduplicados, digamos assim, no nosso próprio cérebro. Não é? Por isso é muito importante a imitação ser também equacionada como os modelos sociais positivos que uma sociedade deve ter, para que depois hajam outras gerações que vêm atrás e saibam exatamente continuar os bons modelos e não repetir maus modelos, no fundo, socialmente falando. Não sei se me acompanhas nessa perspectiva. Sim. E hoje nós vamos estando aqui perto já do final, não é? Porque, pronto, há sempre aqui limitações em termos destes tempos. Aqui o Daniel, que já vai aparecer, também iria perguntar-te um bocado sobre toda esta evolução depois do ser humano, mas quer dizer, isso é um trabalho que nós iremos abordando mais adiante, não é? Todo o desenvolvimento depois ao longo do tempo, não é? A importância desta linguagem, porque nós estamos aqui a falar no storytelling e de facto, para haver storytelling tem que haver linguagem, não é? E é uma linguagem oral, é uma linguagem não verbal também. Exatamente. Há também todo o contar de histórias através de linguagens escritas, linguagens desenhadas, pintadas, não é? E portanto, tudo isso vai ter um impacto muito grande e vai ser importante ao longo de toda a vida, não é? No fundo. E eu iria convidar aqui o Daniel a entrar também aqui com som e vídeo, que ele tem estado sem som e sem vídeo para assistir e para que a transmissão
possa se realizar, mas ia pedir ao Daniel para entrar e se calhar ser ele a pôr essa questão, não é? Se calhar terei que ser eu a pô-la outra vez, porque tu não tens uma ligação direta, mas iria dizer ao Daniel para entrar com o vídeo também, e aqui. Ora, eu estou a tentar entrar em vídeo. Pronto, pelo menos som já cá temos. O vídeo tens de ser tu a desbloquear. Ok, vamos ver então. Ora, bom. Bem, mas entretanto, professor, vou avançando. Gostei, hoje foi o meu primeiro contacto consigo, gostei muito de o ouvir. Tem que ser eu a falar e a transmitir isso para ouvir-te. Mas espera um bocadinho, talvez seja possível ele ouvir-te. Só um segundo, vai ouvir-te depois, o resultado disso é que ele vai ter eco. Mas paciência, vamos ver. Eu vou deixar, ele vai te ouvir. Sim. Professor, consegue-me ouvir? Sim, estou. Eu estava a dizer que gostei muito de o ouvir, foi realmente fantástico esta oportunidade. Muito obrigado. Nem sempre, todos os dias, podemos ouvir explanações destas, conversas no fundo que nos elucidam sobre estes vários temas que nem sempre são abordados, não é? São temas que não são propriamente os chamados temas de café. Mas são temas profundos que considero que são extremamente importantes para a evolução do ser humano. Por isso, professor, muito obrigado. Havia só aqui uma pequena questão que eu gostaria de colocar, não nos alongando muito mais, que seria ao longo da vida da criança, ela vai crescendo, vai passando as várias fases de maturação e até ao próprio envelhecimento. Os neurónios espelhos tendem a tornarem-se um bocadinho mais complexos ou tendem a estabilizar à medida que este crescimento se vai dando? Vamos lá ver. Basicamente, os neurónios espelhos, como qualquer outro neurónio que nós temos, no fundo, nascemos quase com a totalidade dos neurónios no nosso cérebro, só que depois é preciso que esses neurónios se liguem uns aos outros, não é? Através da comunicação entre essas células, que é chamada sinapse, no fundo, não é? E, portanto, essas sinapses são exatamente o resultado das nossas aprendizagens. Digamos que cada vez que a gente aprende qualquer coisa diferente, para além da memória das testes que a gente recebe no nascimento, nós vamos ter, digamos, modificações elétricas e químicas no nosso cérebro e nestes neurónios, digamos, espelhos, que disparam, digamos, neurotransmissores que vão permitir exatamente uma melhor rede daquilo que eu há pouco tentava estabelecer no processo de imitação. Capta melhor, relaciona melhor com a memória, rechama o modelo e repete com melhor precisão exatamente o modelo. E, portanto, à medida que a criança se desenvolve, ela vai exatamente adquirindo, digamos, neurónios espelhos mais complexos, porque eles vão crescer em termos dos seus componentes, os dendritos, e, portanto, recebem mais informação, e os axónios que transmitem mais informação. E, portanto, ao longo da evolução da criança, até à própria adolescência, embora na adolescência, até à idade adulta, hajam também exatamente muitos processos de imitação que vão surgir muito em termos de complexidade, como é óbvio, e vão estar, digamos, nesse processo de aprendizagem que, pela raiz, tem que ter esses neurónios espelho que têm que estabelecer um equilíbrio relacional com quem transmite exatamente esse conhecimento, essa competência, essa habilidade, não é? E, portanto, tem que haver uma espécie de obviedade empática entre
quem transmite e quem recebe, entre o professor e o aluno, para falar uma linguagem mais familiar, e, portanto, se não existir essa empatia, digamos assim, algo vai ser atípico. A aprendizagem não vai ser feita na sua plenitude, nem no seu aperfeiçoamento máximo possível, e, portanto, podem haver exatamente desvios do processo de aprendizagem, porque a condição básica da aprendizagem é que alguém ensine com afeto, ensine com intencionalidade, ensine com transcendência, não é? Isso também, para mim, conta para contar histórias no storytelling, não é? Tem que ter esse poder emocional contagiante que permite exatamente transmitir emocionalmente, com segurança, com afeto, com tranquilidade, ao outro que é um inexperiente que, no fundo, precisa, digamos, ser nutrido nestas competências, não é? E, portanto, os neurónios de espelho acabam por ter o mesmo tipo de processo que ocorre nos outros neurónios da linguagem, ou os neurónios, digamos, da leitura, ou os neurónios que são produtores de movimentos específicos, porque se houver uma lesão, ou uma atrofia, ou um AVC, que a gente vê no caso patológico, essas funções deixam de se observar exatamente nas pessoas, não é? E por isso uma lesão no cérebro vai fazer com que a pessoa perca essas funções da fala e terá, portanto, uma afasia, no fundo, não é? E, portanto, a questão dos neurónios de espelho vai ser igual aos outros neurónios, digamos assim, que no nosso cérebro, para desenvolverem redes neuronais que traduzem a aprendizagem, eles vão ter alterações substanciais, não é? Alterações de recepção mais rápida e precisa da informação e melhor transmissão e melhor velocidade da transmissão, e aqui está em jogo a mielinização dos axónios, não é? E que, no fundo, fazem também a complexidade das redes desses neurónios, não é? E que permitem exatamente depois o ser humano atingir cada vez comportamentos sociais mais aceitáveis, mais, digamos, sociáveis, cumprindo as regras, digamos, tendo comportamentos mais típicos, mais regulares, não é? Que, no fundo, depois são a razão de ser da nossa vida em sociedade, no fundo, não é? E Vítor, pronto, essa importância de trabalharmos as questões de viver em sociedade, e eu vou convidar também o Daniel a reentrar aqui, essas questões de viver em sociedade e adquirir essas competências que nos tornam seres humanos mais plenos. O que é que pede dos educadores? Será que pede uma escola de pais? Será que pede mais em termos das escolas de educadores e de professores, mas sobretudo uma escola de pais? Sim, em princípio uma escola de pais era aconselhável, no fundo organizando e dando autonomia aos próprios pais. Eu estou-me a lembrar que tentei sensibilidade para criar a Associação de Pais e Amigos de Crianças com dificuldades de aprendizagem específicas, e depois os pais autonomizaram-se e estão numa dinâmica extraordinária e, inclusivamente, são agentes culturais na modificação das práticas pedagógicas na escola, não é? A escola, no fundo, também tem que ter uma grande transformação. Primeiro, nas escolas de formação de formadores, não é? No fundo, as escolas que formam os educadores e que formam os professores têm que ter, a meu ver, naturalmente, estas novas contribuições das neurociências para, no fundo, tornar a escola mais amiga do cérebro das crianças, no fundo, não é? E isso, para ter uma escola mais amiga do cérebro, nós temos que ter o conhecimento da importância
do que é, digamos, os neurónios de espelho, não é? Do que é a tomada de consciência de si, do que são as funções executivas, e que são todas as funções que são transversais a qualquer tipo de aprendizagem, porque a criança tem uma relação, digamos, afetiva e não hostil com o professor, e portanto o professor deve ser, digamos também, um agente de facilitação emocional, de facilitação relacional, que não tem nada a ver com facilitismo, com alguns teóricos de educação contrariam estas ideias, porque no fundo a emoção desempenha um papel fundamental na educação, e se as crianças não tiverem uma estabilidade emocional, evidentemente que a aprendizagem vai ser complexa, a memória vai registrar e armazenar com mais problemas e, portanto, a aprendizagem torna-se um stress tóxico que pode ser complexo e pode gerar comportamentos antissociais quando chegarem essas crianças a adulto, não é? Porque se for uma escola que dia a dia sim, dia não, produz frustrações que a criança não tem capacidade de filtrar nem propriamente superar, é óbvio que isso vai trazer uma personalidade como aprendente, como ser aprendente, que vai rejeitar qualquer pessoa que queira transmitir. E, portanto, acaba por ser algo que vai envolver um comportamento de indisciplina, de hostilidade, de oposição, de crítica, em que tudo que é empatia se esvanece, desaparece no fundo, não é? E, portanto, essa visão de uma escola mais empática, mais afetiva e mais amiga do cérebro tem muito a ver em, digamos, evitar situações de stress, de humilhação, de estigmatização, em que as crianças acabam por desenvolver uma autopercepção de si próprio com sentimento de incompetência. E isso pode gerar, depois, na adolescência, efeitos desastrosos do ponto de vista da sua socialização, naturalmente. Vou aqui perguntar ao Daniel, e, portanto, estamos a fechar agora, se ele tem alguma questão mais antes de fecharmos. Não, resta-me deixar aqui um abraço ao professor Vítor da Fonseca e o nosso muito obrigado. E um até breve, e passo a palavra, João. Pronto, Vítor, de facto, será um até breve, assim espero, pelo menos, não é? E queria perguntar-te só se querias deixar aqui algum último conselho. Não, no fundo, a ideia de alguma forma os professores poderem, e as professoras, no fundo, porque hoje a porcentagem desta profissão tem uma distribuição de género bastante distinta, não é? Eu não sei exatamente os números, mas por números internacionais é mais quase 75% pessoas do sexo feminino, portanto, mulheres, mães, logo, por consequência, do que os 25% de homens pais, não é? Pré-primário, primário, ensino secundário, colocando isto nessa dimensão de evolução até à universidade, não é? E não sei mesmo se na universidade também já a distribuição dos professores também não está já com as mulheres à frente dos homens, né, em relação a isso. Isso parece, no fundo, estamos a falar de coisas banais, mas nós estamos a falar de coisas muito, digamos, importantes do ponto de vista da pedagogia, dar mais valor às emoções, à afetividade, e de alguma forma perceber que o cérebro tem, antes um cérebro afetivo do que um cérebro cognitivo, não é? E se houver uma escola, um ensino, uma sala de aula que, no fundo, agita o chamado cérebro afetivo, é óbvio que essa instabilidade
vai ser provocada e vai atingir o cérebro cognitivo e, portanto, afeta a aprendizagem das crianças. E, portanto, essa relação deve ser cada vez mais conhecida da parte da formação de professores, ao ponto de educar que mais conferências devem ser feitas aos pais sobre esses temas, sobre as neurociências aplicadas à educação e, provavelmente, na própria formação de educadores e na própria formação de professores, existir, digamos, uma cadeira, no fundo, que relaciona as questões da neurologia, da psiquiatria, da pedagogia, no fundo, tal pedagogia terapêutica, no fundo, que parece muito importante ser conhecida para que se evitem, digamos, escolas que são inimigas do cérebro e inimigas das crianças, no fundo, não é? Porque isso não vai resultar bem no investimento que a sociedade faz para a educação, formar seres humanos mais equilibrados emocionalmente, mais criativos em termos de produção e ser mais críticos em termos de análise dos fenómenos sociais. Precisamos de pensadores críticos e de pensadores criativos para uma sociedade moderna. Pronto, eu quero te agradecer, de toda esta partilha, toda esta generosidade. Espero ter-te aqui mais em breve, eu, o Daniel, as pessoas que estiveram do outro lado e outras que ainda virão a estar, claro, não é? Porque é importante falar sobre como é que crescemos, como é que nos desenvolvemos, não é? E a comunicação é uma questão base. Sem comunicação não há contagem de histórias, não há evolução humana, não é? E portanto, esta sensibilização que estamos a fazer a todos aqueles que nos seguem, penso que será enriquecedora e importante. Muito. Agora vamos fazer um silêncio, eu vou-te pedir para ficares na linha do telefone, mas vamos fazer um silêncio para fecharmos aqui esta emissão. Exato. E portanto, vou-te pedir que esperes um pouquinho. Vamos fechar por hoje. As pessoas que quiserem vão ter a oportunidade de nos mandarem, contactarem-nos. Eu deixo aqui o contacto, este contacto que será, sem dúvida, importante se quiserem contactar-nos. E já sabem, tem este telefone, tem também este e-mail. Aqui fomos passando também o e-mail, que eu vou ver aqui se não passamos, mas aqui vamos passar também o e-mail do professor Vítor da Fonseca. Portanto, aproveitem esta oportunidade. Se houver questões, perguntem para nós ou perguntem diretamente pelo e-mail do professor Vítor da Fonseca. E aqui continuaremos a trabalhar estas questões de como é que nos tornamos mais humanos ou mais profundamente humanos, mais aquilo que nossas essências nos permitem, não é? E pronto, e aqui fica esta despedida. Daniel, também obrigado por estares aqui conosco, e vamos aqui continuar com estas emissões, sempre enriquecendo aqui o International Storytelling Summit. Pronto, e aqui veio o nosso silêncio e o nosso abraço. Vamos ficar por agora em silêncio e deixamos um abraço também.